Ao assistir a um filme, as tramas geralmente são bastante similares. Haverá um conflito no filme e, em seguida, esse conflito se intensifica, continua piorando até que alguém intervenha para resolver o conflito. O livro de 1 Reis é muito semelhante. Davi é rei no início do livro, mas está prestes a morrer. Depois dele, Salomão, filho de Davi, assume. Ele constrói o templo. No entanto, a partir daí, toma algumas decisões ruins. Então, quase todo rei depois dele fica pior. Muitas vezes, introduzem a adoração de ídolos e se afastam de Deus até que finalmente chegamos ao rei Acabe. Acabe se torna o clímax, pois é o pior rei de todos. No entanto, grande parte de sua maldade se deve à sua malvada esposa, Jezabel. Aqui está um resumo rápido dessa mulher. Jezabel era filha de um rei fenício chamado Etbaal, o que a tornava uma princesa. Jezabel então se casou com Acabe, o 7º rei de Israel, tornando-se rainha. Agora, Jezabel era adoradora do deus cananeu da chuva e fertilidade, Baal. Ela era uma adoradora de ídolos, era uma mulher influente, poderosa e má. 1 Reis 21, verso 25, fala tanto de Acabe quanto de Jezabel. Diz: não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o incitava. Embora Acabe seja culpado por seus próprios pecados, grande parte de sua queda se deve à sua esposa Jezabel. Jezabel era uma mulher pagã. Ela não seguia o Deus de Israel, mas o odiava. Em 1 Reis 18, ela tenta matar os profetas do Deus de Israel, um ato terrível de maldade. É inaceitável pensar que Jezabel ousaria desafiar tão abertamente o Deus de Israel e buscar matar seus servos. A Bíblia diz em 1 Reis 18, verso 4, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, escondeu-os 50 a 50 numa caverna e os sustentou com pão e água. Não foi o rei Acabe, não o chefe da casa, mas Jezabel, que exterminou os profetas do Senhor. A Bíblia também diz em 1 Reis 18, verso 19, agora, pois, envia mensageiros e reúne para mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. A Bíblia diz que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá comiam à mesa de quem? Não do rei Acabe, não do chefe da casa, mas à mesa de Jezabel. Você precisa ter cuidado com o espírito de Jezabel. É um espírito com uma voz de influência e controle. Ela sobressaiu sobre seu marido, minou sua autoridade, mas também incitou seu marido ao mal. Pois 1 Reis 21, verso 25 diz: ninguém se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor como Acabe, a quem Jezabel, sua esposa, incitava. Houve algumas ocasiões na vida de Acabe em que parecia que ele se arrependeria. Houve até momentos em que parecia que ele queria seguir os caminhos de Deus. No entanto, sempre que havia um raio de esperança, Jezabel apagava essa esperança. O mais notável é a história de 1 Reis 21. Neste capítulo, havia uma vinha de um homem chamado Nabote. Acabe queria a vinha e estava disposto a comprá-la. Nabote rejeitou a oferta porque era contra a lei de Deus para ele vendê-la. Acabe ficou muito chateado e voltou ao seu palácio para lamentar. No entanto, Jezabel tomou as rédeas da situação e matou Nabote. Ela fez com que as pessoas o acusassem, um homem justo, de amaldiçoar a Deus e o rei, o que resultou em sua morte por apedrejamento. Assim, ela o acusou falsamente, o fez ser assassinado e roubou sua vinha. Isso é manipulação em seu ápice. Isso leva Acabe a comprar a vinha para si. Acabe matou Nabote? Não, sua malvada esposa Jezabel o fez. No entanto, ele poderia ter rejeitado a compra da vinha e colocado sua esposa na prisão pelo assassinato de Nabote. No entanto, devido ao seu prazer maligno e à mão maligna de Jezabel, ele cedeu ao seu desejo pecaminoso. Parece quase como se Acabe fosse um boneco nas mãos de Jezabel.
Em 1 Reis 18, Elias, um profeta de Deus, desafia os adoradores do ídolo Baal para ver qual Deus é o verdadeiro. Eles veem qual Deus pode incendiar um touro. Claro, os 450 profetas de Baal não puderam fazer nada porque o Deus deles não é real. Eles tentaram por muitas horas e falharam. No entanto, Deus incendiou o touro de Elias após uma única oração dele. Ele expôs os deuses falsos por meio de um concurso entre Baal e Yahvé, provando a todos os espectadores que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Ele então ordenou que os profetas de Baal fossem mortos, o que irritou Jezabel a ponto de ameaçar matar Elias, o que o fez fugir. Conhecemos o fim de Jezabel, profetizado por Elias. Ela foi lançada para fora da janela por seus servos, posteriormente pisoteada por cavalos e seu corpo devorado por cães. Ela teve a chance de se arrepender depois de ouvir o resultado do concurso e a profecia de sua morte horrível, mas escolheu continuar a andar no caminho das trevas. Sim, Jezabel morreu e há muito tempo foi esquecida por muitos. No entanto, seu espírito ainda existe hoje e pode se manifestar no comportamento ou nas ações das pessoas ao nosso redor. A história de Acabe e Jezabel é uma história da qual devemos tomar nota. Quando nos cercamos de pessoas más, é provável que tomemos decisões más. A influência delas e, às vezes, sua manipulação nos levarão a andar no pecado. 2 Coríntios 6, verso 14 diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Devemos ter cuidado para não nos casarmos com alguém que não conhece o Senhor. Se o fizermos, é possível que eles nos levem ao mal. Claro, se você se encontrar casado com um incrédulo, não deve sair. No entanto, deve estar atento para que seu cônjuge não o desvie, como Jezabel fez com Acabe. E quero que você aprenda isso. As pessoas costumam associar o espírito de Jezabel à sedução e promiscuidade, mas acredito que esses são apenas alguns dos frutos desse espírito. No cerne de Jezabel, no cerne desse espírito maligno, está o controle. É um espírito controlador e manipulador que cativa as pessoas. É um espírito que não tem gênero. Só porque é um espírito nomeado após uma mulher, não significa que não possa ser encontrado em homens. Como eu disse, é um espírito de controle. Se você observar ao longo da vida, geralmente são as pessoas ávidas por poder ou controladoras que acabam sendo as mais prejudiciais e desagradáveis com as quais temos que lidar. Veja assim, na igreja, na raiz da maioria dos conflitos, a questão está relacionada ao controle. Pastor versus presbíteros, diáconos versus corais, esse ministério versus aquele ministério. Esse é o espírito de Jezabel. Ou que tal em casa? Quantos conflitos em um casamento são sobre controle? A Bíblia diz: maridos, amai vossas mulheres. Não diz: controle vossas mulheres. Diz: amem-nas. Porque se você quiser controlá-la, se estiver tentando controlar o que ela faz, o que ela diz, com quem ela está e quem ela vê, então você está sob o espírito de Jezabel. Isso vale para você também, esposa. A Bíblia diz para você respeitar seu marido, não tentar controlá-lo. Não tente dobrar a vontade dele à sua por meio da manipulação. Isso é o espírito de Jezabel. E aqui está a questão sobre o controle. Aqui está o motivo pelo qual o espírito de Jezabel é tão maligno e destrutivo. Ele quer controlar, certo? Mas deixe-me perguntar, Deus o controla? Ele o faz fazer alguma coisa? Ele o faz cumprir sua vontade? Ele o faz querer amá-lo e servi-lo? Deus não o força a fazer nada. Ele quer que você seja salvo, mas não o forçará. Jesus Cristo baterá à porta do seu coração, mas não o forçará. A história de Jezabel também serve como um alerta sobre pessoas que têm um espírito religioso. Cuidado com aqueles que são religiosos, mas não conhecem realmente o poder salvador de Jesus Cristo. Eles afirmam segui-lo, mas não têm um relacionamento com ele.
realizam deveres religiosos, buscam posições elevadas e acham que são melhores do que outros cristãos, mas Cristo está ausente de seus corações. Os fariseus eram muito assim, e temos nossa parcela de fariseus modernos. Esse falso espírito religioso pode ser enganador, pois se mostra justo quando na verdade é o oposto. Jezabel era dedicada à adoração de ídolos, e embora as pessoas com quem entramos em contato não sejam adoradoras de Baal, adoram a si mesmas e estão tão distantes de Deus quanto os pagãos. Cuidado com essas pessoas, são como lobos em pele de cordeiro. Quanto ao vestuário, a última característica importante de Jezabel era seu desrespeito e ódio à autoridade. Em sua mente, ela tinha toda a autoridade como rainha e não se importava com Elias, o profeta, ou qualquer pessoa do povo de Deus. Ela não o ouvia, nem se arrependia de seus caminhos, mesmo depois que ele provou o poder e a soberania de Deus. Ela também zombou de Jeú, o comandante militar do exército de Israel, antes de ordenar que seus servos a jogassem para fora. Esse espírito também é evidente em nossos dias, já que algumas pessoas querem buscar seu próprio ganho egoísta, sem consideração pela ordem ou hierarquia. Não há pessoas assim em nossas igrejas, famílias e comunidades? Esteja atento a essas pessoas, pois até questionariam a autoridade de Deus. Enquanto Jezabel conseguia o que queria na maioria das vezes, manipulando, planejando, enganando e controlando, no final, ela não pôde controlar seu próprio fim, que foi devido à sua própria resistência a Deus. Também vemos que poder e status nem sempre significam que você está fazendo a coisa certa. Acabe e Jezabel tinham todo o poder do mundo. Jezabel tinha quase 1000 profetas que comiam à sua mesa. Eles até tinham o poder de matar alguém por sua propriedade e sair impunes. Fama, poder e status não levam à boa vida, mesmo que seja isso que o mundo nos diz. Nas palavras de Jesus, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. É sendo um servo humilde que realmente encontramos a boa vida. A maioria das histórias que lemos hoje tem um fundamento e uma resolução. No entanto, nos livros de Primeiros e Segundos Reis, parece não haver resolução. De vez em quando, haveria um rei que seria conduzido pela mão de Deus. No entanto, na maior parte, todos os reis eram maus, sendo Acabe aquele que causou o mal mais intenso. Na verdade, os livros de Reis terminam com muitos habitantes de Israel sendo levados cativos pelas nações estrangeiras ao redor. Teremos que olhar centenas de anos para o futuro para encontrar nossa resolução ou final feliz. Enquanto a maioria dos reis de Israel era má e afastava o povo de Deus, haveria um que viria, que guiaria o povo de Deus para a justiça. Em vez de ser um rei que buscava poder, ele renunciou ao poder para servir. Embora merecesse punir seu povo por seu pecado, ele decidiu ser punido em lugar de seu povo. Encontramos o clímax da história não nos livros de Reis, mas centenas de anos depois, na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O espírito de Jezabel é forte, mas o espírito do nosso Deus é mais forte e vencerá todo o mal. Se você tem o Espírito Santo, será capaz de reconhecer essas características e saber como lidar com as pessoas que têm o espírito de Jezabel agindo nelas. Ore para ser guiado pelo Espírito Santo. Em última análise, a saga de Acabe, Jezabel e os reis de Israel nos deixa uma valiosa lição. Enquanto os registros de reis parecem carecer de uma resolução satisfatória, encontramos a verdadeira conclusão de nossa narrativa centenas de anos mais tarde, na figura de Jesus Cristo, o Rei que não busca poder, mas que se oferece em sacrifício para redimir seu povo. Diante do poder sedutor do espírito de Jezabel, que busca manipular, enganar e controlar, somos lembrados de que, embora o mal persista, o espírito de nosso Deus é mais forte. A história de redenção culmina na vitória sobre todo o mal, representada pela ressurreição de Cristo.
Em nossa jornada, que escolhamos seguir o exemplo do rei que não buscou domínio, mas que por amor desceu para servir. Que possamos encontrar a verdadeira plenitude ao nos humilharmos diante do Senhor, seguindo o caminho da justiça e da verdadeira bondade. E se de alguma maneira essa mensagem tocou seu coração, gostaria de lhe fazer um convite a aceitar a Cristo. Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E se você deseja aceitá-lo como seu Salvador, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Até a próxima!